União, estados e os municípios e o DF são legitimados concorrentemente para a defesa dos interesses ou direitos dos consumidores. Nos casos de danos provocados por defeito do serviço, o Código de Defesa do Consumidor autoriza a ampliação do conceito de fornecedor para alcançar todos os envolvidos na prestação do serviço, possibilitando a responsabilização do terceiro que, embora não tenha prestado diretamente, tem integrado a cadeia de consumo. Ao submeter o consumidor a injustas e intoleráveis esperas para a utilização de um serviço, o fornecedor viola princípios da Política Nacional de Consumo, como a vulnerabilidade do consumidor. A instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos, oriundos de superendividamento, é um dos instrumentos para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo. O conceito correto de fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. A alteração unilateral dos preços pelo fornecedor retrata a violação ao princípio do equilíbrio. A desconsideração da personalidade jurídica pelo CDC adota a teoria menor, sendo suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. De acordo com o CDC, a responsabilidade dos fornecedores pelos danos ao consumidor decorrentes de vícios do produto, ela é extracontratual, objetiva e solidária. É permitido que produtos que possam acarretar riscos à saúde ou à segurança dos consumidores sejam colocados no mercado de consumo, desde que esses perigos sejam normais e previsíveis em decorrência da natureza do bem, bem como sejam informados adequadamente lá pelo fornecedor. E em contrato de compra e venda de imóvel em construção, cláusula que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves ao comprador é considerada lícita. Legal, lícita. A convenção coletiva de consumo será obrigatória a partir do registro no cartório de títulos e documentos. Todas as infrações previstas no CDC são crimes de menor potencial ofensivo. É permitido que produtos que possam acarretar riscos à saúde ou à segurança dos consumidores sejam colocados no mercado de consumo, desde que esses perigos sejam normais e previsíveis em decorrência da natureza do bem, bem como sejam informados adequadamente pelo fornecedor. O comerciante responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes da fabricação do produto que vende, quando o fabricante não puder ser identificado. O rol previsto no CDC ele é meramente exemplificativo quanto às hipóteses configuradoras de abusividade. A nulidade de uma cláusula abusiva, via de regra, não invalida o contrato. No processo de repactuação de dívidas instaurado a requerimento do consumidor superendividado, a ausência injustificada do credor em audiência de conciliação é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e da interrupção dos encargos de mora. Superendividamento é a impossibilidade manifesta de um consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Ocorre infração às relações de consumo se o fornecedor não organizar dados fáticos, técnicos e científicos que deem base à publicidade, omitir da embalagem do produto dizeres ou sinais escritos ostensivos sobre a nocividade do produto, não entregar ao consumidor o termo de garantia preenchido de forma adequada, deixando de especificar o conteúdo de forma clara. O consumidor poderá exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta a qual aderiu,
ainda que o fornecedor tenha que adquirir o produto junto a outros revendedores existentes no mercado de consumo. No que diz respeito à incidência das excludentes da responsabilidade civil pelo fato do produto e ao ônus da prova nas relações de consumo, o STJ admite a existência de excludente de responsabilidade civil com base no CDC, elencando as hipóteses de sua ocorrência, assim como inverte o ônus da prova ao impor ao fornecedor a comprovação acerca da inexistência de nexo de causalidade. O João adquiriu um imóvel e, após a entrega do bem, percebeu que as dimensões eram inferiores à que o vendedor informou. O preço da venda já tinha sido estipulado por medida de extensão e com determinação da respectiva área, venda ad mensura. Então, ante a diferença de metragem, o comprador deseja intentar a ação para postular o abatimento proporcional do preço do imóvel. Tá? O prazo para João propor a ação é de 1 ano, conforme o Código Civil, sendo sua natureza decadencial. Configura crime contra as relações de consumo promover publicidade, a qual se sabe ou se deveria saber ser passível de induzir o consumidor a comportar-se de forma prejudicial à sua saúde. O serviço de iluminação pública é prestado a toda a coletividade e ele não se enquadra no conceito previsto no CDC por se encontrar fora do mercado de consumo. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor inclui o PROCON, Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia de Defesa do Consumidor, Juizados Especiais Cíveis e Organizações Civis de Defesa do Consumidor. O artigo 47 do CDC estipula que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. O princípio que norteia tal dispositivo é denominado princípio da harmonização. O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação contratual entre concessionária de serviço público e o usuário e destinatário final do fornecimento de energia elétrica. Na ação coletiva para a defesa de direitos coletivos, estrito sensu, a coisa julgada opera-se ultra partes, ou seja, para além das partes do processo, atingindo a todo grupo, categoria ou classe a quem pertence o direito discutido, ressalvada a hipótese de improcedência por falta de prova. A sentença que decidir pela improcedência de uma ação coletiva não atingirá os interessados que não tiverem atuado no processo como litisconsortes. Segundo o CDC, a decadência no caso de produtos duráveis e a prescrição por fato do serviço ocorrem a contar do prazo legalmente fixado em 90 dias para a decadência e 5 anos para a prescrição.